Shalom, graça e paz, igreja querida, igreja amada, igreja de Deus. Como é que vocês estão? Bênção do alto, estamos novamente aqui com os irmãos para falarmos sobre a questão de pendências espirituais. E hoje iremos falar dessa temática que vocês já viram aí sobre a questão do aborto, do sangue derramado através do aborto, assassinato, né, que é o homicídio. Falar um pouquinho também de suicídio e também sobre a questão de tatuagens. Eu quero me fundamentar em dois textos da palavra de Deus, um que se encontra em 2 Reis, no capítulo 21, onde vai tratar sobre a história de Manassés, um rei de Judá, que começou a reinar com 12 anos, reinou mais de 5 décadas em Judá. Mas a Bíblia vai dizer que ele fez o que era mal perante o Senhor. Quais foram as maldades assim explícitas que ele fez? Além dele se entregar à idolatria, além dele fazer contato com seres espirituais da maldade, ele entregou seus filhos aos demônios. A Bíblia vai dizer que ele queimou seus filhos ao fogo, entregou a Moloque, demônio que recebe crianças em sacrifício para enriquecimento, para longevidade, para a proteção de reinos. E a Bíblia vai dizer que Manassés fez o que era mal ao Senhor, e a Bíblia vai dizer que Deus não quis perdoar, tanto ele como Joaquim também, os seus descendentes. E depois seu outro filho, o tal de Amon, que reinou apenas 2 anos em Jerusalém, e os seus servos conspiraram contra ele, e o feriram e o mataram. Um outro episódio também, derramamento de sangue, lá em Levítico 22, versículo 8, onde Deus vai falar o seguinte: quando você construir uma casa e você vai fazer um terraço, coloque um parapeito. Ou seja, você vai fazer uma laje, coloque uma proteção para que ninguém caia dali, porque se alguém cair, haverá culpa de sangue. Eu acho interessante porque a Bíblia não vai dizer que haverá mancha de sangue, haverá derramamento de sangue. Porque você pode muito bem, com gotas de sangue, lavar aquele local, como outras pessoas fazem. Elas compram terreno, elas compram casa e muitas vezes morreu alguém aqui, vamos lavar, né? Vamos. Não, a Bíblia vai dizer que a culpa de sangue é marca de gerações. Culpa de sangue é uma determinação de que ali há entrada de demônios, há morada de demônios, há uma força que se levanta contra todos aqueles que morarem ali, que habitarem naquele lugar. Por isso que tem muitas casas assombradas, mal assombradas. Eu, por exemplo, já fui, acredito que umas 3 ou 4 casas mal assombradas. De crianças chorando de madrugada, de crianças gritando, de vozes sendo ditas na madrugada. Uma vez uma criança de 4 anos de idade, vendo um fantasma, apontando para um espírito, gritando, correndo para o braço do pai e da mãe, e mesmo no braço da mãe, eu vi. Mesmo no braço da mãe, a criança apontava, tá ali ele. Era demônios. Agora, como eles se instalaram ali? Como é que eles chegaram ali? Uma das portas é a culpa de sangue, derramamento de sangue. Por exemplo, pessoas que derramaram sangue de gente. Não estou falando aqui de bode, de galinha, isso aqui é outra situação que Manassés também fez. Ele derramou sangue porque os demônios pedem sangue. Os demônios querem sangue de galinha preta, de bode, de cabra, de seres humanos. Porque o sangue, ele abre portas para o mundo espiritual, para que demônios invadam. As pessoas são enganadas, porque eles prometem riqueza, proteção, invisibilidade, né? Para salvo. E tudo isso, irmãos, é enganação. Os demônios só querem a porta para eles poderem entrar no mundo dos humanos. A única forma, por isso que lá em Pedro vai dizer, né? Pedro 5,8 vai dizer que o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está atrás de brechas.
de oportunidades para entrar. O aborto, ele é uma porta muito, muito forte. Primeiro porque o sangue tem uma importância muito grande no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus remiu todas as coisas. Está lá em Colossenses capítulo 1. O sangue de Jesus trouxe paz para todos. Ele remiu. Quando a Bíblia vai dizer que ele remiu todas as coisas, ele está falando de seres animados e inanimados. Está falando do sol, da lua, das estrelas, das pessoas, dos seres, dos répteis, dos animais, de todos. De todas as coisas. Então o sangue de Jesus nos remiu e nos aproximou de Deus. Nos tirou a culpabilidade, porque o sangue tem um peso muito forte no mundo espiritual. O diabo, sabendo disso, sendo arqui-imitador de Deus, também pede sangue. Então veja, um aborto, se você fez aborto, o que você vai enfrentar hoje? Endividamento, falta de um casamento sólido, muita confusão. Filhos que nasceram no sepulcro dos irmãos que foram mortos serão prostitutas, beberrões. Outros morrerão precocemente. Outros ficarão internados em hospitais por muito tempo, ficarão dependentes de remédios. Tudo isso porque lá atrás alguém na família fez aborto. Pode ter sido a mãe, pode ter sido a avó, pode ter sido a bisavó. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 4, 5, e Deus vai dizer, visitarei. Deus falando, não é eu. Deus dizendo, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então veja que há uma visitação. Essa visitação, irmão, está lá escrito. Lá. Haverá a perseguição do vingador do sangue, que vai vingar o sangue daquela pessoa. Então, quando a Bíblia vai dizer não matarás, não é que Deus está preocupado com quem morreu, mas com quem vai ficar vivo. Porque ele vai sofrer consequências, tanto ele como seus filhos, seus netos e seus bisnetos. É a terceira e quarta geração. Então, o aborto, ele é uma marca de gerações malditas, malditas. Então você que fez aborto, você derramou sangue, você marcou sangue no teu ventre. O próximo filho que vai nascer, ele vai nascer no sepulcro do irmão que não foi morto. Você foi um assassino. Você matou um feto. Agora vamos voltar um pouquinho aqui a uma informação que eu quero te dar. O único portal permitido para que espíritos que vêm da parte de Deus entrem na terra, o único portal feito por Deus permitido é o ventre da mulher. É o ventre, é a barriga. Né? Então, os espíritos que Deus envia, porque Deus envia. Lembra de Jeremias? Eu te conheci. Então, Deus conheceu Jeremias aonde? Deus conheceu Davi aonde? No reino, no mundo espiritual. Antes de tu te formares, eu te conheci, já te constituí profeta. Foi o que Deus falou para Jeremias. Então, quando há a fecundação do espermatozoide com o óvulo, naquele momento exato ali, Deus envia um espírito. Um espírito não é um espiritinho, não é uma alminha. Não, é um espírito pronto, é uma alma pronta. Deus envia para receber uma cápsula, para receber uma carne. E ele começa lentamente. Primeiro dia, segundo, ser um mês, 2 meses, começa a crescer dentro da barriga da mulher. Então, ali quando você está com um dia já de fecundado, já é um espírito em gestação, em crescimento. Então veja, você está matando uma pessoa, você está matando uma criança, um feto que você não está vendo. Mas existe um médico, grito do silêncio do inocente. Foi um médico que viu um aborto sendo feito pela ultrassom. O sofrimento que um bebezinho, um feto de poucos meses sofreu, irmãos. Sofreu quando recebeu as triturações que acontecem. Maldade.
Aí a pessoa pensa que, não, eu já abortei, já estou livre. Não. Você vai sofrer consequências. E são consequências drásticas. Estou falando na terra. No céu haverá um julgamento. Muito sério, por sinal, se não for tratado antes. Né? Mas na terra você vai ter as consequências. Às vezes, o próximo filho, o filho vai nascer muitas vezes deformado. Muitas vezes acéfalo. Muitas vezes sem ver. Muitas vezes sem andar. E outras vezes nasce bem, mas se torna depois prostituto. Pende para outras situações sexuais também. Então, tudo tem uma historicidade, tem uma história, tem um berço, tem um nascedouro. Por que aconteceu na minha família? Aí, essas pessoas, elas acham que já passou o tempo, né? Só que o mundo espiritual não passa tempo. O pecado de 20, 30 anos atrás, ele está bem aqui, ó, nesse exato momento. No mundo espiritual, ele está agora, no já. Então, o pecado feito há 20, 30 anos está agora sendo cobrado. Haverá uma cobrança no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia vai dizer, o diabo ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então, ele vai tragar como? Através de morte precoce. Na Bíblia só tem dois tipos de morte precoce. Ou uma por martirização, que seria por Marte, por amor a Cristo, ou a outra por maldição. Não existe outra explicação. Qualquer pessoa que morre antes dos 30, morre precocemente, gente. Há uma maldição instalada, alguma coisa aconteceu lá atrás. A mesma coisa de pessoas que tiram a vida, suicídio, se enforcam. Há uma história por trás. Há aborto, há mortes, há assassinatos. E esses espíritos têm uma carta de procuração e podem atuar tanto na segunda, terceira ou quarta geração. Eles vão lá e atuam. Muitas vezes pode ser a própria pessoa que praticou o mal, ou pode ser nos filhos, para que os pais sintam a dor, pode ser no neto, aonde vai sofrer o filho e vai sofrer a avó, que praticou o aborto, ou que praticou um assassinato. Se você derramou sangue de pessoas, tudo que você põe a mão, tanto faz com tatuagem, porque você derramou sangue com tatuagem. A tatuagem, dependendo muito da tatuagem também, né, pode piorar mais. Então, vou colocar uma tatuagem simples, onde você faz, você deixa mancha de sangue, você deixa culpa de sangue, você deixa sangue sair do seu corpo. Haverá cobrança, gente. Haverá uma cobrança. Aquilo que está sendo estampado está dizendo, olha, aqui houve derramamento de sangue, gotas de sangue caíram aqui. Haverá uma cobrança, porque a Bíblia vai dizer, não faça isso no seu corpo. Por exemplo, em Levítico 19, 28, você tem uma informação de que você não deve fazer cortes no seu corpo por causa dos mortos, e nem tatuagem. Está escrito lá. Por quê? Por causa do sangue. Haverá uma cobrança. Como é que eu sei se o que eu fiz está causando efeito na minha vida? Pode ser que não seja na sua, pode ser que seja dos seus filhos depois, hein? Dos seus netos. Mas, por exemplo, a marca de geracionais, pecados geracionais. Tudo que você põe a mão vai morrer. Você inicia uma faculdade e não termina. Você abre um comércio, você abre uma banca de alguma coisa, vai lá, cai por terra, não funciona. O dinheiro que você emprestou para investir para andar errado. Compra um carro, bate e perde o carro. Há derramamento de sangue, há aborto, há tatuagens aí, há assassinato, há suicídio. Alguma coisa tem que precisa ser resolvido. Aí você pergunta, bispo, como é que eu faço para resolver então essas coisas? Aleluia. A solução, bispo? A solução, irmãos. Glória a Deus, a cruz de Cristo é a solução. Mas eu preciso fazer algumas coisas. Existe um tripé para você solucionar isso. Mas vai ficar para o próximo vídeo, vai ser o próximo já, como solucionar as questões do aborto, do assassinato, do homicídio, derramamento de sangue, da tatuagem. Próximo vídeo, não vá perder. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.